Fala pessoal, e aí, tudo certo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E esse vídeo vai ser um pouco diferente, pessoal. Eu vou estar apresentando aqui uma plataforma que eu venho utilizando bastante nos vídeos de análise aqui do canal, que é, no caso, a Existation. É uma plataforma bem robusta, é um produto tecnológico, na verdade, da XGB. E eu vou tentar explicar um pouquinho sobre a ferramenta, vou mostrar para vocês como ela oferece análises avançadas, ela vai te dar aqui alguns filtros bem legais para você fazer aqui filtros de setores, de ativos, né? Vai também ter gráficos aqui bastante interativos e, claro, notícias de mercado. Então, como acompanhar as notícias do mercado? Geralmente vocês me perguntam muito sobre isso e aqui dá para vocês acompanhar também notícias importantíssimas do mercado. E a ideia aqui é tentar te apresentar os recursos disponíveis nessa plataforma. Nós sabemos que no Brasil nós não temos tantos sites assim disponíveis para analisar ativos americanos e principalmente ativos europeus, né, ETFs, ações que são listadas em bolsa europeia. Então aqui dá para a gente trabalhar, dá para a gente brincar e dá para a gente fazer diversas análises e também obter diversas informações. Então vamos lá, que eu vou começar com a primeira janela aqui da plataforma. Se você quer utilizar a plataforma, vai ter um link aqui na descrição. Nos meus vídeos, geralmente tem link na descrição para você abrir uma conta demonstrativa aqui na plataforma, na Existation. Você consegue, através da conta demonstrativa, entender se realmente a plataforma é interessante para você. Você consegue analisar melhor ainda, porque nada melhor do que a prática, hein, pessoal, do que você realmente está fazendo. Então, através do link você consegue abrir uma conta demonstrativa e já iniciar, já avaliar se essa plataforma é interessante para você, não é isso? Você já vai perceber aqui, através desse vídeo, que essa plataforma vai ter muitas coisas legais, muitas coisas interessantes. Ó, a janela do mercado, pessoal, vai ser uma abazinha aqui que vai ter diversos índices, né? Para você começar. Você pode elencar o que você quer colocar como favorito. Por exemplo, eu coloquei aqui o S&P. Então, o S&P, porque é o índice geral do mercado, então, através dele, a gente já consegue mais ou menos entender como é que está o mercado, né? Se está caindo, se está subindo. Através do S&P, que são as 500 maiores empresas listadas em bolsa americana, né? Do mercado americano, você consegue já perceber como está o mercado. Então, ó, você consegue analisar aqui, colocar em favoritos ativos, aí selecionar. Você também consegue colocar, além de ETFs, aqui eu coloquei o S&P, no caso o SPY, né? Você consegue colocar ETFs, ações, você consegue colocar REITs também, ó. Apple, Alphabet, né? Que é o Google, Microsoft, Tesla. Então aqui dá para você colocar os ativos que você quer para acompanhar e também dá para você já ter algumas informações. Por exemplo, S&P, você vai vir aqui e você vai perceber que, basicamente, esse ETF, né, vai performar ali de acordo com o S&P, ele vai ter essas empresas lá dentro do seu portfólio, né? Então, você vai ter já um overview sobre o ativo. Bem interessante porque você já vai entender no que o ativo investe, né? Você aqui percebe que a classe de ativos que é um ETF, não é um estoque, né? Que é equity, por exemplo, não vai ser renda fixa. Você percebe que esse ETF especificamente é listado na Bolsa Americana, é um tipo de ETF na categoria distributivo, nós temos acumulativos e distributivos. Na maior parte das vezes, os ETFs americanos, eles são distributivos, mas os ETFs irlandeses, eles são, nós temos acumulativos e distributivos, mas os interessantes, os ETFs irlandeses interessantes são os acumulativos, porque você não vai ter ali a incidência de 30% sobre dividendos, né?
E dá para você verificar aqui, dá para você analisar esse tipo de ETF nessa plataforma também, na XStation. Você tem alguns fatores chaves aqui, né? Por exemplo, o PE, você tem o ROA, você tem a taxa de distribuição, que é o yield aqui, né? Que é baixo, geralmente o S&P, ETFs de S&P pagam dividendos baixos, né? Também tem um beta, né? Vai ser ali mais ou menos perto do beta do mercado mesmo, o desvio padrão, então o ROI também, então você vai ter alguns números interessantes já para trabalhar aqui. Em termos de performance, você também vai ter, ó, por exemplo, em um ano, aí o retorno total do S&P em 3 anos, em 5 anos e em 10 anos, e a média do S&P geralmente gira em torno de 10 a 12%, né? Aí no decorrer dos últimos 20 anos. Então aqui você também tem uma ideia, olha, será que a performance do ativo é interessante? E você vê o portfólio, você vê pelo menos aí top 5 aqui do ETF, e você vê os 5 top setores também. Então, já dá um overview bem interessante para você. No caso, aqui no caso, você precisa também discernir se você está analisando o ETF ou CFD. Geralmente aqui no canal você vai buscar por ETF, né? Então, ó, quando nós estávamos vendo aqui, esse é o ETF. Mas você consegue ter tanto o ETF quanto o CFD. E geralmente, como você pesquisa, né, procura por ETFs, né? É interessante que você veja essa diferenciação. Então, aqui é ETF, aqui CFD, certo? Quando você busca para investir no longo prazo, geralmente você pesquisa pelo ETF, então fica ligado nisso. E aí aqui você consegue colocar suas ações favoritas e você fica acompanhando o desempenho delas, né? Aqui, bem interessante essa aba, porque você vai conseguir hot, né? Aquelas empresas mais quentes, né? Então, você vê as empresas perdedoras, né? Que dá para você avaliar bastante, ficar de olho também, porque imagina que uma empresa, aí uma empresa interessante que você acompanha já faz muito tempo, caiu. Então, você pode aproveitar para ver se você encontra algumas oportunidades aqui, empresas, por exemplo, a Douglas. Não conheço essa empresa, mas imagine que estou acompanhando aqui, sei porque ela está caindo 21% e vejo que não faz sentido a queda dessa empresa. E essa empresa, no caso, é uma empresa listada na Bolsa da Alemanha. Então, perceba que aqui na XStation você consegue também avaliar empresas, não só americanas, mas empresas de bolsas listadas, né, na Europa. É bem interessante isso daqui também. Você consegue ver o desempenho da empresa também, alguns números, né, em termos de performance. Você também vem vendo aí a performance da empresa. E você consegue ver de um dia, de uma semana, no caso, ó, uma empresa que caiu mais de 60%, hein, pessoal? Listada na Bolsa Americana, certo? Você vê alguns números aqui, performance aqui bem ruimzinho também. Dá para você ver isso de um mês também, certo? E dá para você ver para estoques, dá para você ver para ETFs, né? Então, ETFs de cripto aqui, dá para você acompanhar bastante através dessa plataforma, dá para você ter diversos indicadores chaves aqui também, certo? Sobre esse tipo de análise. Por exemplo, esse ETF aqui, né? Você vai ter a Coinbase, né? Que é uma empresa bem famosa aí dentro do segmento de cripto. Aqui você acompanha também small caps, então é bem interessante, tanto de perdedores quanto de ganhadores, né? De empresas que estão subindo aí, colocar ações, né? Então você tem aqui ó, uma ação, essa ação aqui subiu quase 1000% aí no último mês. Vamos tentar abrir os números, né? Olha, no último mês uma performance bem alta, mas 3, 6 e um ano performance bem negativa, né?
Então aqui dá para você ter visualizar essas empresas, analisar se tem alguma uma que faz sentido. Herbalife, né, que é uma empresa que estava bem cotadinha, bem famosinha, né, ultimamente nos fóruns, e vemos aqui a performance dela, né, ela vem apresentando uma performance bem interessante aí, nos últimos dias, nos últimos meses. Essa é uma empresa que eu particularmente vi sendo comentada nos fóruns aí de ações, né, de empresas americanas da vida. Então aqui acaba sendo bem interessante. Você tem para estoques, mas você tem para índices também, né? Você tem para matéria-prima. Então, se você também gosta de acompanhar o ouro, por exemplo, açúcar, né? Prata, esse tipo de ativo dá para você acompanhar aqui também, tá? Aqui também mais ou menos Forex, né? Para quem faz, aqui para índices também, então é um índice brasileiro, México, americano, né? Índices da Ásia, acompanhar como eles estão, o mercado lá nessas empresas, né? Que você vai ter Itália, Alemanha, França, Suíça, né? Diversos índices de bolsas europeias também. Então, você vai ter matéria-prima, né? Commodities, agricultura, café, açúcar, energia também, gás natural aí, né? Você vai ter alumínio. Então, se você acompanha esses índices, acaba sendo bem interessante também. Você gosta de acompanhar, ou até mesmo negociar índices. E aqui você vai ter as estoques, né? Por países. Então, Alemanha, Dell, por exemplo, né? Uma empresa extremamente reconhecida e renomada da Alemanha. Então, você vai ter os fatores chaves dela também. Você vai ter o desempenho dessa empresa também, se você quiser. Aí você coloca ali como favorita, por exemplo, adicionei aqui na minha lista de observação e a Dell vai estar aqui, certo? Então, dá para você fazer bastante isso. Então, Estados Unidos, né? Vamos pesquisar aqui para um REIT. Ó, a Realty Income, né, que é um queridinho aqui, vocês gostam bastante. Dá para a gente abrir também, para ver alguns fatores chaves, né? Ver a performance do ativo, inclusive essa empresa, a Realty Income, tem sofrido bastante, como todos os REITs, por causa da política monetária, né? Nós vemos aqui o desempenho no ano, aí uma performance positiva, de mais de 14%, mas nos últimos 6 meses, uma queda aí de mais de 4%. Então, se você quiser acompanhar a Realty Income, você só marca aqui como favorita, vai ficar aqui na sua janelinha e você consegue ver mais ou menos o preço que ela está sendo negociada. Então, acaba sendo bem interessante. Você vai, nessa plataforma, você vai ter destaques para categorias de ativos, então você vai ter ações, dentro das ações você vai ter as stocks e os REITs, né? Você vai ter índices, você vai ter commodities, você vai ter forex, você vai ter ETFs, né? Então acaba sendo bem interessante. E, por exemplo, aqui você pode ter, ó, saiu um vídeo novo no canal sobre esse ETF, né? Que é o CSPX, que é um ETF irlandês. Você vê aqui, ó, classe de ativos ETFs, um ETF de equity, né, listado na Bolsa de Londres, mas esse ETF também é listado em outras bolsas, mas na de Londres, a moeda que ele vai ser listada é o dólar, né? Então, se você for para outras bolsas europeias, você vai ter esse ETF listado em bolsa na moeda europeia, que é o euro, né? Então, acaba sendo bem interessante. E aí, se você quer ter exposição em dólar, você vai para a Bolsa de Londres. Se você quer
ter exposição em euro, nesse ETF, no S&P, você vai para a bolsa, para outra bolsa, né, para outra bolsa europeia. E você vê que esse tipo de distribuição aqui é o acumulativo. Ó. Deixa eu tentar marcar ele aqui como favorito, que aí que você consegue. E pronto. Aqui, ó. Se você ver o SPY, que foi o que eu citei no início, você vai ver aqui, ó, que ele é marcado como distributivo, né? Na verdade, ele é descrito como distributivo. Você vai perceber que aqui ele tem uma taxa de distribuição de 1,2%, né? Que é basicamente o yield dele, que eu comentei para vocês. E aqui, nesse ETF, que é a mesma coisa, vai investir na mesma coisa. Você vai ter aqui, ó, beta também 3 anos, 0,99%, assim como o SPY. Investir no S&P, você vai ter acumulativo, só que você não vai ter nenhum número aqui, pelo menos nenhum um fator-chave, que seria nenhum indicador mostrando o dividendo, porque ele não paga dividendos, ele reinveste o dividendo dentro do portfólio, e isso é bem interessante, porque daí você não vai receber o dividendo, beleza, mas aí você não vai ter os 30% sobre os dividendos, que é uma alíquota dentro do contexto americano, tá? Então é bem interessante aqui. E vamos ver a performance. Ó, o portfólio dele, mesma coisa também ali que o SPY, e o top 5 setores também, mesma coisa aqui. E geralmente a performance também. Mas na maior parte das vezes, o CSPX ele vai ter uma performance melhor do que os ETFs americanos, como o SPY, como o VOO, como o IVV, porque como os dividendos são redistribuídos, a bola de neve fica um pouquinho maior, certo? Então isso é bem interessante aqui, e através dessa plataforma você consegue, né, avaliar esse tipo de ETF. Só preste atenção, porque se você busca, às vezes você pode até buscar por um ETF irlandês, né, custodiado na Irlanda, e como você viu aqui, ele é listado, como você viu aqui, ele é listado na Bolsa de Londres, né, na Inglaterra, mas ele é um ETF irlandês, ele é custodiado na Irlanda. Então, isso acaba dando esse benefício. Mas tenha cuidado que vai ter ETFs também irlandeses que são distributivos. A alíquota é menor, é de 15% ao invés de ser 30%, mas aqui no Brasil você vai ter que reajustar, porque nós temos uma alíquota aqui de 27,5%. É por causa disso, inclusive, que você não paga imposto sobre dividendos advindos do exterior aqui no Brasil, porque como a alíquota é 27,5%, você já paga 30% lá, é por causa do acordo tributário, nós não pagamos aqui, tá? Mas a Irlanda, você vai ter que fazer aí a diferença. Se você pegar um distributivo irlandês de 15%, não pense que você vai só pagar os 15%, você vai ter que fazer o ajuste aí dos 12,5%, tá? Então, essa janela de mercado, ela é bem interessante para a gente, né? E você pode ter também a análise de mercado, que eu acho muito legal também, porque aqui nós vamos ter alguns filtrozinhos, né? E, por exemplo, ó, um dos mais legais, assim, é você ver esse gráfico aqui, né? Porque você consegue ver por setor. Então, pegar semicondutores, né? O setor de semicondutores está bem alto, está hypado. Então, você vê as empresas que mais subiram, as empresas que mais caíram aqui, dá para você ter realmente um overview do mercado de forma mais ampla, né? Então, deixa eu pegar bancos, né? Bancos que geralmente também é um setor que para o investidor que gosta de renda passiva, esse investidor gosta de acompanhar bastante, né? Então você vê aqui quem está subindo mais, quem está subindo menos, né? Então, ó, Nubank aqui caindo 2,5%, né? Então, você abre o Nubank aqui, né? Você vê
mais ou menos os valores, né? O valor ao mercado. Dá para você ver mais ou menos a ordem do mercado e tal, né? E aqui dá para você ver os números também, né? É deixado na Bolsa de Nova York, você vê alguns números aqui, você vê performance também, então é bem interessante. Sempre dá para ver aqui os números. Eu gosto bastante de ver aqui para você ter uma sensação aí do mercado, por exemplo. Numa semana, né? Você pode colocar aqui no último dia, agora no caso, um dia aí, para ver como é que o mercado está desempenhando. Você vê aqui, ó, Tesla subindo aí mais de 4%, quase 5%, né? Você coloca aí um mês também, você vê o mês aí, né? Meta caindo 15%, Google caindo também. Então dá para a gente ter um overview bem interessante aí das empresas de forma geral. Para se você gosta de acompanhar e tudo mais, né? Eu particularmente acho esse gráfico aqui muito legal mesmo. E agora os filtros, né? Aqui, pessoal, também é bem interessante. Dá para você fazer filtros, por exemplo, vamos pensar da Bolsa Reino Unido, né? Isso. Aí eu vou fazer, que tem bancos, vou deixar bancos mesmo. Então, filtro de bancos, eu acho que eu já tinha colocado, eu já tinha feito algum filtro aqui, eu estava utilizando para fazer algum filtro aqui de bancos. Mas, vou colocar americano, então, geralmente é mais usual, né? Ó, aí coloco um PE, né, que é um preço sobre lucro de até 10 vezes, para ver um ativo aí que está com um preço mais interessante, né? Eu coloquei o yield aqui até 9,4, que é o maior yield aqui, aparentemente, né? Quiser mudar o beta também, consigo fazer aqui, mas eu não vou mudar o beta. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui que eu podia modificar. Então, acho que colocar aqui o setor, o preço sobre lucro e o yield. Aí você consegue aqui fazer um filtro das empresas do setor bancário, né, que apresentam mais ou menos um PE, né, aqui dentro do meu filtro e um dividend yield ali de pelo menos 10%. Aí abro o Bradesco aqui, vejo alguns fatores chaves, né, vejo ROI, ROIC, vejo a performance, dá para analisar a performance, dividendos, né, quanto está pagando os dividendos, quando pagou, né, data de pagamento também, dá para ter uma maior ideia do Banco Santander também. No caso aqui o ADR, né? Sendo listado na Bolsa Americana. E se você quiser, você pode colocar também outro país, né? Que você tem o Banco da Irlanda, né? HSBC, listado na Bolsa de Londres, beta 1,25, né? Um pouquinho mais arrojado. E performance aí no último ano, quase 60%, né? Pagando um yield aí de 5,7. Então, dá para você colocar outros setores aqui. Deixa eu pensar em outro setor. Energia, né? Energia sempre é um setor bem interessante. Ó, tá vendo com esse yield aqui, você vai ter poucas empresas, né? E vamos ver, aumentar o pé aqui para ver. Vai ter um pouco mais, né? Empresas, mas aí tá um pouquinho mais caras, né?
no caso, vou aumentar aqui um pouquinho mais. Aí você já vai ter um número também um pouco maior. Mas aí, querendo ou não, com esse filtro, você vai ter muito mais facilidade, assim, na verdade, um número bem menor de empresas para analisar. Para ETFs é o que eu acho mais legal aqui, porque dá para você, olha, tem todas as classes, mas dá para você colocar, ó, apenas equity, aí de todas as regiões. Aí você coloca aqui América do Norte, todos aqui. Dá para você ver aqui retorno de um ano, por exemplo. Eu quero retorno positivo. Então, retorno nos últimos 3 anos. Também quero retorno positivo. Retorno dos últimos 5 anos. Também quero ativos com retorno positivo. Beta. Ah, quero um beta aqui de no máximo 1,5. Entendeu? Um retorno aqui, eu não quero retorno positivo. Deixa eu ver aqui, retorno acumulativo aqui. Também quero um retorno aqui positivo. Aqui você vai vendo alguns ETFs. Então você vai ver muitos ETFs que são o que nós chamamos de ETFs acumulativos, os CITs, que são os ETFs irlandeses, né? Você vê aqui, ó. Os CITs ACC são ETFs irlandeses acumulativos, geralmente ETFs listados em bolsa europeia, né? Aí aqui na categoria você vai ver também. Então, é bem interessante, ó. Aquele que nós estávamos vendo, ó, é o CSPX, né? O Q, na Inglaterra, Bolsa de Londres, no caso, a gestora e shares, né, da BlackRock, CITES ACC em USD, né, que no caso aqui vai ser em dólar. Aqui você vai ter outros TEPs em euro também. Então, ó, aqui acho que seja Large Cap, Dow Jones, né, um ETF que replica aí o Dow Jones. Ele é distributivo, mercado Nova York mesmo, então esse é um ETF americano mesmo. Você vê performance, portfólio, né? Quem são as maiores posições e performance também. Então aqui dá para você conhecer bastante ETFs e você explorar muito os ETFs. Muito interessante. E, geralmente eu também vejo aqui, faço algumas análises, né, para escolher alguns ETFs para fazer vídeos lá no canal, né? Então, aqui eu acabo fazendo alguns filtros também para isso, para o que eu estou buscando. E no chat, ó, você consegue ver o desempenho do ativo, né, desde 2010. Então, você consegue ver os picos de queda, né? Então, se você quiser, você pode mudar aqui, ó, um pouquinho para você ver se você quer mais tempo, menos tempo, que você vai brincando com o gráfico também, por exemplo, desde 2024 ali, os últimos 6 meses, mais ou menos. Então, dá para você ver aqui a última semana também e tal. Então, dá para você brincar bastante com o gráfico, ó. Esse é o gráfico aí desde janeiro, mais ou menos, né? Quando você pega aqui, você vê, caramba, então tivemos uma correção considerável aqui dentro do S&P. Mas aí quando você vê cotação aí desde 2010, né? Você vê que aquela correção que nós vimos que é alta, representa isso aqui, né? Então é importante estar avaliando isso. Então é bem legal. É um gráfico que dá para a gente avaliar bastante aí. Se a queda é muito alta mesmo, né? Ó, aquela queda que nós vimos, pequenininha no gráfico
no longo prazo representa essa queda aqui, né? Então, é importante estar atento a isso também. E aqui você vai ter, ó, ponto bem interessante, que seria, eu diria que há uma aba essencial para analisar os ativos para saber de informações, na verdade, você tem últimas notícias, né? Então, o Boeing, por exemplo, dispara 5%. Você viu que essa empresa ali, por exemplo, você está aqui, ó, vamos voltar. Você viu que essa empresa subiu aí 5% aqui, certo? Ações, você viu que essa empresa subiu 5, 10% aqui. Mas você não sabe a explicação, você tentar vir aqui no painel de notícias e entender, né? Por exemplo, a Boeing, né, disparou mais de 5%, pois a empresa venceu um contrato estratégico do Pentágono para um novo jato de combate dos Estados Unidos, avaliado em 200 bi, né? A LMT caiu quase 5%, né? Então, acaba sendo bem interessante para você ver por que a empresa caiu, por que a empresa subiu e tal. Essas notícias aqui são bem legais. Aqui nós vemos, ó, FedEx caiu cerca de 10%. Nós temos a abertura do mercado, né? O tema da vez, né, que são as novas tarifas que entraram em vigor. Não, aí você vê aqui, ó, o gráficozinho bem vermelho, sangrando bastante, né? Teve notícias da Apple também. Então aqui dá para você ter uma visão assim mais apurada das notícias do mercado e você consegue entender melhor o que está acontecendo no mercado, né? Isso é extremamente importante. Aí você não vai ter só notícias de ações, né? Você vai ter, se você quiser colocar algum alerta, né? Coloca filtros de forma geral, até mesmo calendário econômico, né? Eu também vejo muito aqui sobre o calendário econômico, geralmente eu vejo no início da semana, para ver o que é que vai acontecer no decorrer da semana. Então, pessoal, é uma plataforma bem interessante. Para você, assim, eu vou ser bem sincero, o que é que eu utilizo mais aqui? Eu utilizo muito as notícias, né? O acompanhamento de notícias. Finalzinho do dia, eu vejo o que aconteceu, início do dia, eu vejo o que pode acontecer aqui. Eu também utilizo bastante o gráfico aqui para a gente não se enganar, por exemplo, com essa queda aqui, mas quando você vê no longo prazo, ela representa essa queda aqui, eu também uso bastante aqui. E eu acho que o que eu mais uso aqui é o scanner de ETF para fazer vídeos, assim, para ver alguns ETFs legais, tem retorno, assim, que tem um retorno cumulativo interessante, que tem um alfa bom, algum ETF irlandês, que na maior parte das vezes acaba sendo interessante agora por causa da questão do imposto sobre a herança, né? Não ter questão de imposto sobre a herança. Então, eu diria que no meu top 3 seria, primeiro, a análise de mercado aqui para ETFs, principalmente ETFs irlandeses, que você não vai encontrar muitos lugares para fazer filtros, ou até mesmo para você conhecer os ETFs. Nem para conhecer os ETFs é tão fácil assim. Depois, eu diria que eu utilizo as notícias aqui de mercado. E por último, eu utilizo os gráficos para analisar se, olha, essa queda aí ela é tão representativa ou no longo prazo, que é o que nós focamos aqui, ela é uma queda mais ou menos normal aqui, como essa, por exemplo, né, seguiu subindo, depois nós tivemos essa aqui, né, pandemia, e depois seguiu subindo, tá? É mais ou menos isso que eu faço aqui, pessoal. E se você quiser
explorar um pouquinho mais a plataforma e provavelmente você vai encontrar coisas que eu posso até não estar utilizando ainda, porque cada um vai ter um foco diferente, né? Geralmente eu foco mais em REITs e ETFs, até mesmo REITs eu foco muito em analisar balanços. Então, foi até por causa disso que eu não utilizei tanto os REITs aqui, porque é que eu gosto muito de ETFs mesmo. Utilizo muito para ETFs, principalmente ETFs irlandeses. Nós não temos aí onde pesquisar. E é uma plataforma bem legal, a Xstation. É uma ferramenta tecnológica da XTB para análise de mercado. Então, você vai ter gráficos avançados, você até, inclusive, você consegue depois compartilhar imagens se você quiser, baixar imagens se você quiser. É bem interessante, eu faço isso, né, para os vídeos. Imagino que você já deve ter visto esses gráficos nos vídeos, né? Tem notícias realmente em tempo real, pessoal. As notícias aqui são em tempo real, né? Ó, deixa eu colocar aqui ações e relatório econômico. Então, as notícias são realmente em tempo real. E você vai aprender e conhecer novos ativos, começar a entender melhor indicadores e métricas. Então, eu acho bem interessante para você fazer suas pesquisas, para você entender melhor. E esse é um vídeo de plataforma, te mostrando um pouco mais sobre uma plataforma que eu utilizo bastante, pessoal. Espero que tenha ajudado você e, como eu sempre reitero aqui, não deixa de se inscrever no canal, deixa aquele seu like nesse vídeo e vamos juntos, né? Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, pessoal.